Aí a Carol, ela fica toda séria, jurando que a câmera tá nela, né? Ela se comporta na hora que começa. Né? Então, a gente vai voltar aqui para aqueles aspectos, a continuação dos aspectos climáticos, onde a gente começou a discutir a questão da insolação uniforme que não existe, portanto, que faria prédios totalmente redondos, circulares, seria inadequado. Se a gente não estou condenando, eu não estou condenando, dizendo que é impossível fazer uma casa curva, um prédio curvo, que tenha boas características climáticas. Só estou dizendo que se ele for curvo, ele não é todo igual, todo uniforme, ele vai ter alguma coisa. Vai ter alguma coisa nele que vai destacar uma fachada da outra, se você quiser atender critérios climáticos. No Equador dá para fazer duas iguais e duas diferentes, porque lá é assim, ó, vai pelo mesmo lugar que o sol vai, o sol volta. Então não tem mistério nenhum. Tá. Mas deixa eu adiantar aqui, vamos adiante para ver o que tem na frente. Já que a gente falou que as desigualdades elas têm influência, então é bom que vocês saibam escolher também o modelo correto. Só como referência, que na verdade não existe um modelo correto, é bom que vocês saibam as características de cada uma delas. Janela de abrir é o mais trivial, tá? Então é mais comum que a gente vai ver num projeto. Porém, a janela de abrir ela pode ter alguns probleminhas funcionais, como emperrar, ser difícil de acessar a ponta dela para abrir, ser difícil de fechar, você dá uma bordoada com essa janela na cara daquela velhinha lá do banheiro, da história antiga, que eu estava contando agora há pouco, né? Quebrar o dente da coitada, então você tem que avisar. Não, vamos pegar algo mais drástico ainda, tiver criança passando aqui, né? Dizer, puf, na criança. Então, por conta disso, não é toda mamãe que gosta dessa janela, né? Ela está passando um boi nos pais também, você quebra o fio dele. É verdade, né? É verdade. Pode estar passando Michael Jackson, o fantasma dele, tudo quanto é coisa passa aqui debaixo. Então, tem uma janela que ela ganhou muita ascensão na década de 90 e ela tem bastante uso, especialmente em prédios comerciais. Ela também vai ter inconveniente de quando você abrir, poder bater em alguém, mas as janelas mais modernas, elas têm um limitador, como é que ela da nossa tem, né? Ela tem um ferrinho que impede que abra muito. Sem falar que ela também tem o mesmo problema de ser difícil de acessar, com um agravante. Como ela normalmente tem amortecedor, quando você faz assim, ela dá um impulso. Então, se uma pessoa magrinha, ela pode fazer assim, vup, você liga e o ar fica. Então, essa janela é perigosa. A limpeza dela também é difícil, que como é que você vai por baixo para limpar por cima? Então, ela tem uns probleminhas. Sem falar, vocês sabem como é o nome dela, né? Maximar. A Maximar, diferente do que o nome fala, para mim, ela é mínimo ar. Porque, gente, o vento, ele não é sempre que ele consegue chegar, aí está aqui a janelinha assim inclinada, né? E ele chega assim, né? De baixo. Se ele tiver uma condução inferior para superior, beleza, mas como normalmente não vem, o ideal é que ela esteja ou toda aberta, né? Ou que ela esteja aberta, seja não for para o vento penetrar. Então, o que a gente vai observar? Que ela normalmente dá pouca ventilação, mas ela tem um custo-benefício bom, né? Então, áreas pequenas, ela é muito boa, inclusive, que não tem nenhuma dessas dificuldades aí, como uma janela de banheiro, ela se presta muito bem esse papel. Professor, esse efeito vento e construção é porque o vento é um conjunto de massa e ele ocupa todos os espaços. Então, quando ele bate é uma fissura para subir. Isso é construído influenciado nisso, né? Porque você tem um volume aí, que esse volume é constituído para o planeta inteiro. E quando nós andamos, deslocamos um sistema de massa que está na frente da gente. Ele vai preencher a fachada e subir. Vai preencher a fachada e subir. Essa janela aí, ela foi fabricada em função disso. Ele veio para... Mas tem maneiras melhores. Igual você está falando. Para esse prédio, essa janela seria boa. Porque quando ele chega aqui, que ele não encontra, ele bate aqui e sobe. Agora, para esse prédio,
Essa daqui está péssima. Aí você tem os obstáculos, né? Você vai construindo, botando mais construção, mais obstáculos. Né? Tem situação, nunca a gente pode analisar. Lembra? Eu falei fora da aula, vou falar mais um conceito para agregar aí a vocês. Desconfiem de qualquer coisa na arquitetura que for dita como nunca ou como sempre. Porque dificilmente tudo é nada e nada é tudo. Filosofia. Mas o que nós temos que aprender então? Que existem alguns caminhos das pedras, mas que todos eles têm exceções. Que existe peixe no rio. Mas ele pode ser gostoso, como ele pode ser não. Pode ter muito espinho também. Pode ter muito espinho. As portas de correr são a maioria hoje em dia, tá? Por quê? Em relação a essa daqui, que normalmente não vai ficar muito tempo aberta, a maioria das vezes ela fica fechada. Essa daqui entra pouco vento na maioria das situações. Essa pelo menos deixa o vento, a metade dela totalmente aberta. Essa aqui normalmente não consegue deixar a metade, né? Porque é perigoso. Então ela também tem um custo mais reduzido em relação a alguns outros tipos de articulação. Então ela também vai ser muito bem vista. A manutenção dela é ruim, tá? Mas ela é melhor do que algumas que a gente tem aqui, tá? Então, essa daqui meio que é campeã de uso no Brasil. A gente vai ter ainda umas situações que eu não mostro aqui. Tem uma antiga que é a guilhotina, que ela vem de cima para baixo. Aquilo é perigoso, o próprio nome fala o que ela faz, né? Então imagina lá, botar aquela velhinha aqui na janela. É porque eu esqueci, já no início do curso eu já falo da velhinha. Lá quando eu estava dando aula de banheiros, eu deveria ter lhe falado sobre ter cuidado com quinas apontadas para quem chega no ambiente. Porque a quina, tanto ela é desagradável psicologicamente, você vê uma coisa feia apontada para você, quanto ela é perigosa, você pode esbarrar, né? Quando eu estou dando essa aula daí, eu falo, tenha cuidado, especialmente se o piso é liso. Porque se está passando a velhinha escorrega, ela pode cair de boca naquela quina, quebrar o dedo todinho, ficar mais devagar do que é. E pior é se ela escorregar e bater com a cabeça, porque ela vai lascar a testa, vai abrir o cérebro e ficar mal. É só para ficar caricato a questão de que não é muito agradável ter quina. A gente evita as quinas apontadas para a circulação. Né? Relembrando o assunto funcional. Não pode se pensar. Né? Mas isso é para vocês não esquecerem. É porque eu penso nisso toda vez. Toda vez eu penso na velhinha, na coitada que ela pode sofrer, e eu penso nas minhas cicatrizes da barriga que eu tenho. Eu olho para baixo e digo, rapaz, vamos ter cuidado. E tem ainda as basculantes. Gente, maximar é quase a mesma coisa que uma basculante, só que a maximar é presa em cima. A basculante ela é presa no meio ou fora da parte de cima, tá? Isso basicamente diferencia. A basculante também é um jeito de ventilar tudo, certo? E ela é menos drástica, porque ela também ocupa espaço para dentro e para fora. Mas, como normalmente ela é feita em pedaços menores, a gente costuma não ocupar tanto espaço com ela. E tem uma que não está aqui nos meus desenhos, que é a pivotante, que é um basculante de pé, que ela faz assim. Que é inclusive um sistema que é utilizado em cortina de vidro, já ouviram falar? Cortina de vidro é quando você pivota ela, mas também põe um trio para ela correr para o lado e empurrar todo mundo. Aí isso é abertura total, isso é massa. Mas a basculante assim também dá para fazer ventilação total. Uma coisa que é muito comum ser pedido dos clientes é fazer basculante na bandeira. Todo mundo sabe o que é isso? Não. Nossa, parecia até que é uma piada, né? Fazer basculante na bandeira. A bandeira é aquela que ela fica fixa. É isso? Bandeira é a parte superior da esquadrilha. Então, aquele pedacinho que tem algumas vibrações aqui em cima é uma bandeira, tá? Só que a bandeira normalmente é fixa. Olha lá, a bandeira fixa. Mas não. Eu estou vendo uma articulação ali, será que é? Ou esse é mancha? É, não, é uma bíblia. Um monte de mancha em cada uma para aparecer com a articulação, né? Aquela é fixa. Mas muitos clientes gostam da de cima porque você deixa a panela fechada quando está chovendo, aí não molha a casa, e abre bem delicadinho aqui o basculante daqui e não entra chuva. Porque como ele pode ficar inclinado, a chuva bate aqui nele, aí escorre de novo para fora e não entra na casa. Mas o vento passa direto pelo sistema aí do Reginaldo, né?
que ele encontra e ocupa todo o espaço. É isso? Não é achar um lugar para sair. Ele é igual a água. Ar e água é duas coisas que não pode brincar achando que ele não vai. Se tiver um buraco aberto, ele entra. Né? Pô, mas aí não vai entrar poeira aqui no meu quarto, porque eu botei uma fenda bem pequenininha para entrar ar e a poeira não chega. Vá pensando. O vento levanta, a poeira sobe, ela entra pela fendinha e fica tudo sujo ali dentro. Só essa basculante de madeira. Só se aplica só quando a parte de cima fixa ou se a parte de baixo também for fixa dali mesmo? É o mesmo caso? Não, olha, eu particularmente eu acho bem útil a parte de cima ser fixa, não vejo utilidade. Uma bandeira de cima é para que você possa fazer alguma coisa que a de baixo não faz. E tendo a de cima, quando você faz ela em basculante, que normalmente a de baixo é uma de correr. Aí a pessoa cria uma basculante em cima, porque a corrente, se você abrir, entra a chuva. A basculante não, ela faz assim, ó, aí a chuva bate aqui e volta para fora. Mas o ar entra. É isso que você queria saber? É basicamente isso. A gente tem a questão da incidência solar. E em relação à chuva? O que tem? Na hora de pensar nas fachadas. Eu falei, quando eu comecei a falar aqui, eu botei, ó, que a chuva bate na fachada, que o beiral protege da chuva, que as esquadrias levam chuva, que a parede leva a chuva e infiltra, que a chuva bate no beiral, respinga no chão, bate na parede. Falei tudo isso. A chuva também é ligada aos movimentos dominantes, né? Também. Quando você tem que analisar no período das chuvas, que vai ser mais ou menos noroeste, nordeste, ou seja, predominância leste, como que isso aí vai funcionar? Se você tem que proteger melhor suas janelas ou não da chuva. Aqueles anteparos verticais e horizontais podem ser direcionados para que a chuva não bata. Então, por exemplo, no caso de não ter, em vez de ter uma bandeira como essa que faz isso, você pode deixar tudo aqui aberto e tem uma margem aqui de cobertura que... Nossa, isso está ruim, deixa eu trocar. Pode ter uma margenzinha aqui, ó, por cima da janela, tudinho protegendo ela, não tem problema nenhum. Aí vai chover, você com a janela lá aberta. Só que se lembre que normalmente quando eu estou falando isso aqui, eu estou falando dos prédios que os clientes querem. Então num prédio você não consegue catar uma laje num prédio antigo e enfiar no meio do projeto em todos os andares, né? Na casa isso aí é mais factível, né? Você já brinca de botar umas coisinhas lá mais fácil, né? O cliente gosta dessas coisas em 2018. Vamos adiante. Ó, a mágica nasceu com outra aqui. E eu fiquei usando um ruim com 2 pontos mesmo. Vamos adiante. Essa outra letra é importante? Não. Essa é basculante. Tem um pivô aqui no meio, ó, aí ela faz assim. E para a limpeza, essa daqui também é ruim ou bom? Você não falou dessa? Gente, olha, a mais despiorada, a menos pior, tá? Aqui é melhorzinha, é a de correr. Que mesmo assim, quando você encontra uma com a outra, sempre sobra um desencontro aqui que é mais difícil de limpar. Então ele é mais fácil, você dá uma aberturinha assim e faz assim, limpa. Mas é tudo problemático isso aí. Janela é uma coisa problemática. Estamos falando de calor ainda. Então, um outro jeito da gente reduzir a questão térmica é através de materiais que tenham baixa condutibilidade térmica ou favorecendo o isolamento ou favorecendo a inércia térmica. Se a gente começa a fazer camadas, só de fazer isso ficar mais largo, já vai filtrar o calor. Tijolo furado, massa, porque tem ar. Qualquer coisa que faça sanduíche e tenha ar dentro, ele reduz a chance de ter condutibilidade, ok? Ele até vai para convecção, mas a transmissão de calor por convecção, ele é mais lenta, ele é mais ameno, ele não acontece tão bom. Porque o ar também transmite calor, tá? E se aqui no meio for um material tipo lã de vidro, lã de rocha, vermiculita, poliestireno expandido, os póleos da vida, os derivados do petróleo, a gente também isola porque ele tem baixa condutibilidade térmica. Materiais porosos tendem a ter também essa baixa, eles servem como isolamento porque um monte de poro quer dizer um monte de ar no meio. Então, ó, vai ajudar a isolar. Os sanduíches utilizados em telhados, esses são baratos.
Fibrocimento com poliestireno com fibrocimento. Alumínio com poliuretano mais alumínio. Então tem uma pancada de sanduíches. Não vou dizer os nomes de vocês, porque a minha aula aqui não é de tecnologia das construções, mas quando eu dou, a gente vê uma pancada de situações, uma pancada de nomes. Não importa, sanduíche, telha sanduíche impermeabilizante ou qualquer coisa parecida, que vocês vão ver que vai ter uma pancada com impermeabilizante térmico, ou telha térmica. Aí vocês vão ver um monte de sanduíche de jeito diferente, de marca diferente. Então a gente tem essas soluções para colocar aqui. Tem inclusive mantas. Isso aqui é uma manta que bota por debaixo da telha para evitar o calor. Mas se lembrem, a telha é impermeabilizante térmico, né? Ela tem essa propriedade de conduzir menos o calor. Aí vem a manta e se aqui embaixo tiver uma laje, fechou, porque gera um sanduíche de ar. Então aquela área do ar lá também vai dar uma filtrada que vai dificultar chegar na segunda laje. Então tudo isso aí é técnica para a gente reduzir calor. E a gente já viu que a inércia térmica é uma das melhores também, né? Pela grossura do material que você está colocando, pela quantidade de massa a ser vencida, na verdade. E o que eu estou falando aqui? Vou ter essa imagem aqui. Talvez seja, esqueci agora, mas vamos improvisar. Não pode esquecer nunca que o microclima da região vai mudar como vai ser o seu resultado técnico, tá? Se você está numa região que ela tem uma quantidade muito grande de massa edificada, você já de antemão vai deduzir que tua casa, teu prédio, ela está projetando, vai ter muito mais influência do calor externo. Se a quantidade de pavimentação, de asfalto que tem ao redor é maior, se não tem verde, se tem um terreno baldio, é a área que reflete calor. Então a gente vai ter um resultado diferente. Aqui ainda, por exemplo, Belo Horizonte, Curitiba. Curitiba, sem dúvida, tem um clima mais ameno do que Belo Horizonte. Pela quantidade de massa edificada, que é proporcionalmente diferente. A quantidade de verde é muito maior. Brasília também tem essa vantagem, temos uma grande quantidade de massa verde em relação à massa edificada. Isso vai influenciar na temperatura, você observa bem ao redor, para saber se você deve ter muito cuidado com as soluções térmicas da sua casa. Aqui é a mesma coisa na microescala, ó. Muita pavimentação ao redor da casa, gente, calor para dentro de casa. Mais imediato a casa, água e área verde, menos calor para dentro de casa, ok? Porém a água, ela é um outro elemento problemático, porque o calor com umidade é mormaço, é calor também, tá? Que é o problema de Manaus, por exemplo. Lá eles sofrem de calor com mormaço, muito agressivo para quem não está acostumado com o clima. E ainda tem outra coisa, se essa água for parada e não tiver uma cultura dentro dela, né? Você sabe o que é água com cultura, né? Aquela que lê Freud, Jung, essas coisas todas assim, certo? Eu estou falando, se tiver um peixinho, um sapo, né? Uma serpente, um boi andado, qualquer coisa. Para comer os bichos que vão daqui, que senão vai ter inseto e a gente vai gerar uma área de insalubridade contígua à casa, tá bom? Então é isso aí, né? Bota sapinho que é massa. Lá em Recife, uma das praças mais nobres de lá tem cada sapo deste tamanho. Caraca, quando eu passava lá, minha irmã, ela dá cada grito. Primeira vez que eu esperava, ela não sabia. Sim, a Praça de Casa Forte, que foi projetada pelo Burle Marx, lá em Recife, que foi onde ele começou. Você sabia que o Burle Marx não começou fazendo Rio de Janeiro, Brasília, ele começou lá em Recife, né? É sério, não é brincadeira, ele foi diretor do não sei o que, de parques e jardins do estado de Pernambuco, foi da prefeitura de Recife, uma coisa assim, não sei dizer direito não. Mas ele começou lá, e ele fez um monte de praça, um monte de coisa. E a Praça de Casa Forte, que é na zona norte de Recife, tem uma praça projetada por ele, que hoje em dia tem cada sapo lindo ao redor. Mentira, tem muitas plantas da Mata Atlântica, mas tem sapos também. Eu gosto de sapo, se for de mentira. Não, eu gosto de sapo de qualquer jeito. Sapo eu tenho medo de cobra, eu não gosto de cobra. Não. É por isso que eu gosto de sapo, porque a cobra vai nele, não vai em mim. Ai, Jesus. Bom, gente, hoje me deu um branco. Dormi
dormi pouco, ainda levei uma batida nas costas, né? A cabeça não está no meu normal. Então vocês têm que se tocar, gente, diz várias coisinhas, ó. Quem está acostumado a fazer casa retinha, carequinha, vai abrir mão de ter N soluções que a própria inclinação com o próprio formato vai dar para você no projeto em termos climáticos. Então vocês podem pensar em várias soluções e resultados a partir disso. Raciocina onde está o sol, ver como é que é a forma, ver se não vai cair uma coisa para lá para proteger, tá? E a mesma coisa com o aproveitamento dos ventos, né? Porque também fazer com que os ventos circulem pela casa vai te dar um ganho térmico. Só nunca esquecendo, o vento que entra, normalmente é bom vir por baixo. O vento que sai por cima, porque massa gasosa sobe, né? Esse raciocínio tem que estar presente no planejamento de vocês também. E para que a questão térmica seja melhor ainda, vento que entra tem que ter por onde sair, nem que seja por baixo. Tá? É o ideal. Dá para fazer o vento entrar e sair para tudo quanto é lado, não é esquema. A gente vai tentar. Cuidado, não pode deixar vento entrar e sair o tempo inteiro sem a situação ser reversível. Isso também é problemático. Porque senão no inverno sua casa vai ficar gelada o tempo inteiro, sem solução. E aí vai bater naquela brincadeira que a gente teve, né? Que a gente estava falando de questões sustentáveis, telhado verde. Bom, o que eu não sou totalmente a favor, mas também não sou totalmente contra o telhado verde? Telhado verde para produzir precisa de impermeabilizante, precisa de concretagem, precisa de equipamentos de manutenção, precisa de irrigação, precisa de tanta coisa, de adubação, precisa de controle de pragas, de insetos, precisa de uma pancada de coisa. Telhado verde é você fazer uma floresta de sua casa, vai dar cada bicho. E outra, telhado verde é manutenção principalmente do impermeabilizante, porque senão sua casa vai virar uma caverna, vai ter goteira, brincadeira para tudo quanto é lado, se você não gastar bastante dinheiro para ele virar verdade. Porque um telhado verde, para ser impermeabilizado e funcionar de verdade, ó, tem que ter uma camada de um monte de materiais. Basicamente, vai ter camadas que vêm do calcário e do petróleo. Petróleo é uma indústria que polui pagadel para fazer impermeabilizante. Concreto tem uma queimação danada de madeira, desmata o meio ambiente. E ainda tem exploração mineral, que vai desgastar nossas reservas. E tem a poluição do ar também, que a gente vai queimar, né, para produzir o concreto. Será que você está sendo ecológico? Também não é para ser radical, nunca mais vou fazer. Você precisa ver qual é o custo-benefício, o ganho dentro das perdas. Pode ser que ele compense. Me parece que na macroescala do Brasil não há situações onde isso seja viável. Mas no sul da Europa, norte da Europa, tem muita coisa bacana, tem uma cidade inteira que é feita assim. Aí eu acho que tem, e não é só o telhado, tem pancadas de coisas na cidade inteira que são voltadas para o sustentável. Então é só para vocês terem um senso crítico quando ouvir falar de muita viagem sustentável. Sustentabilidade é massa. O futuro da humanidade depende de gente projetar com sustentabilidade. Mas ela é uma lógica que depende de um sistema muito maior do que uma casinha. E os problemas para uma casinha costumam ser complicados de resolver se você está trabalhando com essas coisas só nela. São caras, cara. Leva mais ou menos quanto tempo para dar uma manutenção? Mais ou menos um ano. Toda laje impermeabilizada, normalmente um ano você tem algum problema. Mas telhado verde ou em geral? Em geral. Eu vou lhe falar que eu só tentei fazer telhado verde uma vez. E o primeiro chuva que deu problema, graças a Deus, o cliente mandou arrancar tudo e fazer normal o telhado dele. Eu fiquei feliz da vida. Porque quando dá problema e é um problema recorrente, eu tenho que ir na obra o tempo inteiro resolver. Então, ó, esse tal do telhado verde tem um tal que é o parede viva. Essa parede viva, ela acaba com a minha vida. Porque ninguém quer comprar a parede viva original, com um projeto pensado, com um gotejamento, com a tubulação, com as plantas corretas e tal. Todo mundo quer fazer parecido, mas mais barato. E o parecido mais barato, na ponta do lápis, sai sempre mais caro, nessa parede viva, nesse caso da parede viva. Porque o sistema já pronto, você não corre atrás de nada, você não paga mão de obra de nada, você já compra pronto, chega lá, só encaixa.
Agora, quando você vai fazer separado, os mais baratinhos, dá o mesmo preço e fica uma Parede bosta. de vidro é bastante luz. Que a gente vem na casa com uma parede inteira, dentro de casa, cheia de planta, e não bate só nenhum, morre tudo. É aquilo. E na casa cor tem que renovar durante a casa cor também, que ela também morre durante a casa cor. Você vê tudo bonitinho, porque todo dia a recepcionista chega mais cedo, vê as plantas que estão morrendo, aí troca uma aqui, troca outra ali, aí fica tudo lindo de novo. Mas tem como fazer a parede viva dar certo, boa, bonita e barata. Tá? Eu não estou dizendo que não dá e que não é bom. Estou dizendo que eu tenho mais experiência. Não podemos esquecer da questão lumínica. Não, é térmica ainda, não estou falando da lumínica ainda não. Mas vou aproveitar que eu não sei onde está falando isso dos slides, como as imagens falam das ruas. Uma superfície com uma cor mais clara, ela tende a refletir calor. Quer dizer que para ter identificação, ela vai absorver antes. Uma superfície mais escura pode absorver. É sempre ruim, então, que vai ficar sempre mais quente fazendo superfícies escuras? Não, só que provavelmente pela árvore, parece que é um local que tem invernos muito severos. Aqui deve ser muito frio. Mas vamos também fazer um cálculo, se é possível em outra disciplina, não na minha, mas existem cálculos para isso. Calcula a influência da quantidade de calor que passa por conta da diferença de cor. É mínima. Pode chegar a ser desprezível. Mas eu estou contando isso para vocês só para vocês não esquecerem que escuro absorve calor e claro reflete calor, tá bom? E não pode esquecer que o claro que reflete calor, para uma micro área, se pensa de dentro, é muito bom, mas para a macro área, o claro que reflete calor reflete para essa área e tudo que está ao redor fica mais quente por causa do claro. Então não esqueçam disso. Digamos que você faz uma casa que é um pátio, por exemplo, uma casa que é um pátio. Por fora, ela toda clara, aí reflete calor. Aí você chega aqui dentro, por dentro, toda clara também. E sabe o que acontece? Bate o sol nela, reflete o calor para dentro dela mesmo. A questão lumínica também é importante com relação a ser claro e escuro, porque a gente também tem a questão do ofuscamento, né? Esta cidade aqui, eu vou chutar, ela é uma cidade antiga da Grécia, não lembro agora, não sei se está escrito aqui. Não lembro, mas eu acho que é uma cidade histórica da Grécia, tá? Não tenho certeza. Se eu não me engano, é proporcionalmente a cidade com maior casos de degeneração macular que tem no mundo, porque ela é toda branca e toda ensolarada, num local de incidência solar intensa, né? Porque tem pouquíssimo verde nessa região, é super adensada em termos de massa edificada, e o reflexo bate na vista das pessoas. E elas ficam que nem eu também tenho essa parada. É o caso de prédio espelhado, no caso. Prédio espelhado? É. Vocês já ouviram falar num prédio espelhado que tem, não foi aqui no Brasil não, foi fora do Brasil, que o cara que queimou o carro todinho, e aí o cara botou na justiça e ganhou para poder recuperar o carro dele. Lascou. É isto. Bom, antes do CNI, no prédio novo que eles fizeram no plano, horrível, o prédio é perfeito, mas na hora que bate o sol, meio dia, mais ou menos, quando ele está começa a baixar mais um pouco de pé. Nesse sol, nesse caso do prédio, não era nem porque ele era espelhado, é porque ele era assim, ó, côncavo. Aí o sol batia aqui no ângulo que concentrava todos os restos de luz, tudo na direção do sol, aí fazia assim, ó. Aí queimou. Adorei. Matador do passarinho. Bom. Vamos mais. Bom. Eita acústica que eu não falei até agora. Bom. Gente, existem níveis que a gente não vai aqui entrar nessa pureza de detalhe, porque a nossa disciplina não é conforto ambiental, mas existem níveis que são aceitáveis para o conforto acústico urbano. Isso é medido em decibéis. A gente vai vendo, ó, que até uns 60 decibéis nós estamos numa região de extremo conforto acústico. Quando a gente começa a entrar nos 70 para cima,
vai começando a haver suaves graus de desconforto acústico, até a gente chegar no perto de 90, em que o desconforto começa a ficar severo, e acima de 100, que o desconforto ele pode ser não é horrível, é que relaciona com saúde. Prejudicial à saúde, mas era outra palavra. Não pode ser insalubre, mas não era bem isso que eu queria dizer, não. Mas tudo isso aí está valendo, tá? Hã? Não, ele falou isso, mas não é isso não. Que pode provocar doenças no ser humano, tá? Pode provocar doenças auditivas. Então, a gente precisa se preocupar com esses níveis aí. Existem aparelhos, se eu não me engano, ele já tem para celular. Olha como é bom a tecnologia evoluir. Vou até carregar um vídeo que eu lembrei disso. Que o meu está travando já. Meu pai colocou para gravar, sabe? Estou conversando, fica lá em cima. Aí começa a Tá tranquilo. Aí quando começa a conversar, o bicho sobe. vai pro alto. É que eu falei alto. Pois não, eu acho que comigo também ele vai causar uma zona de desconforto aí para as pessoas. Aqui eu sou obrigado na sala, né? Porque rola um problema acústico, né? Quando minha mãe me liga para falar no telefone, eu faço descer o telefone. É mesmo? Na frente de boa, com a distância que ela fala. E aí, gente, aqui nesse gráfico mostra para vocês alguns exemplos de situações acústicas que são mais agradáveis, como uma conversa normal, o barulho da biblioteca, uma brisa na floresta, até chegar no escritório que começa a não ser tão agradável dependendo do escritório, e música, bandas, decolagem de avião, aparelhos de construção civil, onde começa a gerar problemas de saúde aí no ser humano, a exposição a esses níveis de som. Pensando nisso, a gente vai de novo apelar para materiais que fazem isolamento acústico. Gente, normalmente o material que é isolante térmico também é isolante acústico, ok? Normalmente. Então, a gente pode também fazer aquele mesmo sanduíche que eu falei, ou de ar, ou de material absorvente, para evitar problemas acústicos, e ele vai matar 2 vezes uma cajadada só. A gente vai fazer o sanduíche proteger as duas coisas. E a gente lembra que a gente tinha que proteger a superfície da parede, do teto, da esquadria. Todos eles são canais de troca de calor, né? No caso do acústico, os principais é parede e teto, que a gente vai atacar. Só que uma coisa que é muito importante para a gente são as articulações das esquadrias. A articulação da esquadria normalmente tem que ter vedação. Normalmente, borracha é um material muito bom para vedar, porque ele impede a passagem de som. Vale aquela regrinha que eu passei na aula anterior. Água é um ótimo indicador de capacidade acústica de um espaço. Aí eu falei da porta, né? Joga o balde d'água, vê o que acontece. Nessa porta passa som para danado. Marca quer dizer que se eu jogar água também é a mesma coisa. Agora joga naquela janela, não vai entrar nada aqui. Ela é um ótimo isolante, mas mesmo assim ainda há uma pequeníssima passagem. Porque, por exemplo, se eu pudesse estanquear a água naquela janela, que eu não posso, porque se eu botar ela escorre, né? Uma hora ela ia ceder um pouquinho, mas ia, tá? A mesma coisa com o som, alguma coisa vai entrar aqui também, mas ela tem um nível de isolamento muito bom por conta da vedação dela. Lembrando que quem absorve, isolar é diferente de absorver som. Tá claro isso para vocês, né? Quem isola é material que tem alta densidade. Vidro tem alta densidade, então ele isola. Quem absorve é material que tem baixa densidade, ou seja, ele é muito poroso. Tecido é muito poroso e tem baixa densidade. Então, o som entra nesses poros e é absorvido. Ele não reflete. É como se ele entrasse num buraquinho, aí ficasse lá dentro batendo, querendo sair e não volta. É bem por aí. Por isso que as espumas, por exemplo, são adequadas para absorver som, por 2 motivos. Tudo que é liso reverbera mais, tudo que é irregular absorve mais, porque o som chega aqui, bate nessas coisas e ele se dispersa, ele não volta com a mesma intensidade.
Mas cuidado com a questão da periculosidade. Material isolante acústico precisa passar na norma de incêndio. Ele precisa impedir a propagação de chamas por aproximadamente 1 hora após. Não vou falar de certo não, tá? Que eu não sei de cabeça a norma. Mas a norma diz que tem um tempo de propagação, que eu me lembro, eu acho que é 1 hora. Depois, não sei se é 1 hora, 30 minutos, tem um tempo aí. Vocês olham a norma lá de propagação de incêndio. E aí, vocês vão ver que muitos dos materiais que são porosos são muito suscetíveis à chama. Então a gente vai ter que olhar se ele passou nas normas da BNT, se o Inmetro aferiu que ele resiste à propagação do chama. Gente, só para ver se vocês entenderam. Quem reverbera mais? Essa lousa ou a madeira? A lousa. Por quê? Mais lisa, a madeira é um pouquinho mais rugosa, um pouquinho mais porosa, ela é menos densa, tá? Quem isola mais? O vidro ou a madeira? A madeira. Por que a madeira? O motivo agora. Não, o vidro. Quem isola mais é quem tem mais densidade. Vidro, ele é mais denso, tá? A madeira, ela é mais porosa. Se você fizer uma caixa de madeira e jogar água, ela prende a água, e chega uma hora que a água vai conseguir passar pelos próprios poros da madeira e atravessar. Então a madeira vai absorver o som. Ela é boa para absorver, mas não é tão boa para isolar. No caso de comparação, e o vidro, ele vai... Ele isola muito bem, mas ele não absorve nada. Ele reflete com toda a vantagem. Ele é um inferno para a questão de reverberação. Então quanto mais liso, mais vai isolar. Não, quanto mais compacto ou denso, mais vai isolar. Mas normalmente materiais muito compactos e muito densos, eles também reverberam, eles não absorvem som. Ou seja, para dentro de uma camada, para não deixar passar, usa material compacto, para fora usa poroso, porque aí o som bate nele e não espalha. Vocês lembram que a acústica, ela varia de acordo com 4 parâmetros, né? Quem é a sua fonte de som, qual a intensidade que ela gera, aonde está, qual é a distância entre o receptor e o emissor desse ruído e qual é a superfície de propagação desse ruído. Se eu botar alguma coisa que é poroso, ele não propaga, porque ele chega aqui, bate e para. Valeu? Porque o material denso, ele reflete, ele volta, vai ficar lá fora. E o poroso não, ele engana o som, ele fica fazendo ele bater lá fora. Exatamente. Mas você lembra, material denso, ele pode ser denso e poroso, concorda? Pode ser uma coisa toda lisa, que nem o vidro e todo furadinho. Então cuidado com essas confusões. É porque ele normalmente não é, né? Mas pode acontecer. Você pode mandar furar o vidro todinho. E aí? Né? Aí é uma combinação de 2 fatores. Na verdade, não vai dar nem para uma coisa nem para outra, né? Vidro furado. Na realidade, esse material tem que ser um material denso e rígido. Na realidade, eu acho que para ele refletir e não deixar passar, seria necessário. Tem que ser mais denso e nas coisas intermediárias, coisa porosa, mas que esse poro não vazasse até muito lado. Se é um material denso e poroso, ele vai fechar. É igual. Não, mas coisas que não seja vazado. Esse é o ideal. Como normalmente essa combinação não existe em um único material, você enganaria como a maioria dos arquitetos não vai construir um prédio grande, porque eles enganam o vento. Não é que eles obstruíram, ele engana, ele faz ele começar a dar volta e perder a pressão. Aí você não vai afetar uma parede ali na frente. Aquele lá, o centro do bairro, foi desse jeito. Intensidade. Ele foi feito perdendo a pressão. Você pega o ar e vai desviar ele. A mesma coisa, aquele vento não vai passar para dentro do pau. Isso que você está explicando aí. Os vidros, a necessidade dos vidros, a parte de isolamento,
Isso que você está falando é importante, que do mesmo jeito que você pode enganar o som botando várias barreiras, você pode intensificar o som também com superfícies de reverberação. Quando a intenção é fazer o som ir longe, como no auditório, ao invés da gente querer evitar a propagação, a gente quer espalhar a propagação. Então você bota uma parede inclinada assim, num ângulo, que o som venha, bata aqui de mim que sai, bata aqui, ó, e volta para vocês. Então ele tem que começar a botar placas. Por isso que no cinema tem um monte de parede inclinada assim ao longo dele, para que quando o som sai, ele bate e volta para a plateia. Por isso que quando você olha lá para o teatro, por exemplo, tem um teto inclinado em cima do palco, que é para o som bater nessa parede e voltar para o pessoal que está no teatro. Refletir, aí você está trabalhando para refletir o que você está usando. Exatamente. Ó, quando a gente olha, por exemplo, numa escala maior, como a gente vê em Brasília e Alexandre, existem superfícies porosas, tanto embaixo quanto em cima, evitando que o som que está aqui na avenida crie problemas acústicos. Então, por exemplo, a inserção da vegetação aqui na beira, ele resolve um problema térmico, porque ele evita insolação, e resolve um problema acústico também, porque o som que bate aqui nesses poros, ele no mínimo, ele também bate e alivia, não chega também a intensidade, e os interstícios da árvore também absorvem esse som. Então, normalmente, vegetação também é uma solução. Paulo, para mim, resolver uma solução uma vez na sala, né? Eu colocaria o coro ou o verso? As duas coisas. O que você quer fazer? Você precisa de uma parede densa e uma superfície por cima da parede porosa, para você evitar que o som se propague. Então, aí, pessoal, onde vai fazer isso também no lote, né? Vai fazer o som da cruz. Perfeito. Um bom paisagismo pode evitar que você tenha um problema do som do vizinho e da rua por perto da avenida ou a sua casa. Agora, e se você fizer um paisagismo todo pavimentado? Você vai piorar, você não vai melhorar tanto assim. Se o paisagismo for muito pavimentado. Mas dá para você pavimentar com coisas soltas, por exemplo. Eu gosto de usar muito seixo. Seixo ele tem vazios entre ele, aí já absorve ali também. O seixo, você está dizendo aquele que foi usado no aeroporto? Aquela, tem uma. Seixo é uma pedrinha, é uma pedra com 4 centímetros. O cara vai e põe lá na calçada. Você pensa isso no aeroporto? Uma pedra com 4 centímetros. Não tem aquelas pedras de concreto, aquelas ornamentação de concreto que faz pavimentação? Lá no aeroporto foi usado uma peça semelhante àquela que tem 4 fios. Quer dizer, quando encosta a água, ele vai direto para o solo. Não, aquilo não é seixo. Seixo são as pedrinhas redondas de rio, que costumam ser amareladas. As brancas é seixo de mármore que faz na fábrica. Ela, inclusive, não é muito boa para paisagismo nas áreas externas, é mais para dentro de casa. Não, pedrinha redonda. Eu não sei como. Pensei que você era Ele chama de beliche. Aqui eu estou dando exemplos de projetos de paisagismo onde a acústica vai ser favorecida, né? Porque o som pode bater aqui, seixo. Aqui de novo, seixo. Eu uso muito. O piso que está aqui também é poroso. Esse piso aqui é todo furadinho. E aí tem a grama também, tem a vegetação, tem tudo verde, né? Tudo isso vai contribuir para a redução dos níveis de ondas acústicas. Isso aqui é um projeto que eu fiz numa empresa, onde tinha um problema na sala de reunião, onde o som da sala de reunião não podia passar para a área de cima, onde ficavam os funcionários, e o som dos funcionários entre si, eles se atrapalhavam. Tinha de um lado de cá uma equipe de advogados, a sala de advocacia, do outro lado a equipe de estagiários, lá embaixo a sala de reunião, e todos eles se atrapalhavam. O povo de cima falava, o barulho chegava lá embaixo, ninguém aguentava. E quem estava lá embaixo às vezes falava alto, mas era confidencial, não podia chegar lá em cima. O piso era liso, então não dava para resolver muito pelo piso, porque eu ia ter que quebrar tudo isso. Então, o que aconteceu? Apesar de que não é bem essa história não, tá? Eu fiz uma hipótese aqui que nem é real, porque o piso foi eu que projetei também.
É porque, na verdade, esse piso foi feito com o material mais barato que existia em todas as lojas que a gente foi. Foi R$20 o metro quadrado desses pisos que estão aqui. Então a gente fez uma obra barata pra caramba e ficou muito bacana esse escritório. Ficou tão bacana que ele me contratou de novo. Eu estou fazendo de novo outro projeto para ele. E não gastou, gastou zero aqui, foi muito pouco na época que ele fez. Sim. E aqui nessa parede, gente, é um detalhamento em palha alternada, ou seja, a palha ela é toda porosa, toda furadinha. E ela foi colocada aqui, não só aqui dá pra ver, né, que está alternada, uma assim e outra assim, ó. Então, ele tanto virou um ornamento na composição, eu abri nichos para colocar os materiais de uso deles, como virou um material que absorveu bastante a acústica do espaço. Ficou muito bom. Eu gosto muito desse projeto aí. Papel de parede também, tem uns que é de tecido, tem uns que é palha. Esse é um papel de parede que imita, é palha verdade. Gente, a palha, o que imita a palha, ele não é um peluche de verdade, ele só é relevo, ele só tem relevo. Então, ele evita reverberar, mas não absorve som. Então, diferente da palha natural de verdade. Tá? Eu estava vendo o que ela falou assim, do papel de parede, aí eu estava vendo sobre esse tema, que ela foi mudar a sala, né? Para mudar o negócio da sala. Porque a sala era um salão branco com um piano e um sofá e duas era muito grande e não tinha nada. Só que o antigo dono da casa era dono de uma fábrica, de uma loja de papel de parede. Então, quando esse pessoal novo se mudou para casa para fazer essa reforma, eles acharam uma parede com 60 camadas de papel de parede. Então, chegava a ficar muito quente lá dentro, porque ele não sei, assim, falou que era muito quente por causa dessa quantidade de papel de parede que tinha. Cara, não tirou o papel de parede com brincadeira, né? Falaram, nossa, demorou tanto para tirar o papel de parede da casa que eles só tinham uma parede nova lá, tipo uma pintura nova. Não foi uma casa, né, que tirou o papel de parede. Ficou mais fácil, se tivesse negócio na parede. Tá do nada, isso aí. Outros casos, muita coisa, ele mostrou assim. Olha outras soluções aí, cara. Tinha muito espaço para cima, botou os painéis lá em cima. Mas isso aqui também é tudo com tecido, tá? Aqui embaixo também. Isso aí para provocar vocês que tem N maneiras criativas de resolver o problema sem ficar peretão, né? Eu prefiro a outra. O meu projeto? O mercado vai disponibilizar para vocês, gente, uma pancada de produtos sintéticos que são porosos, que tem essas características todas, né? Muito cuidado com essa famigeradazinha aqui, que não são todas que passam na norma. Chega a fome. Home theater é o local que mais nos solicita cuidados com a questão acústica na residência, porque ele gera muito ruído, né? Então a gente faz muito uso de tecido no mobiliário, tapete, cortina, essa aqui de baixo é o projeto meu, né? Essa aqui, inclusive, os sofás, eu peguei os sofás velhos da casa dela, mandei reformar, redesenhei trocando as estruturas. O trabalho de palha que vocês viram lá naquele cliente, eu passei aqui e subi no teto, porque a solicitação acústica era maior. Essa foi a única cliente que eu tive que deixou eu passar o material que eu queria no teto, que eu adoro trabalhar teto, isso eu falei para vocês, né? Eu gosto de colorir teto, eu gosto de fazer muita coisa no teto. E via de regra brasileiro não gosta disso. Mas ele não gosta não é só porque ele é brasileiro, não. A maioria dos seres humanos tem tendência natural a não achar bonito tudo que tem muita informação na parte superior. Toda informação mais carregada a gente deve levar para baixo. É uma tendência natural do ser humano. Nossa, por que eu voltei para cá? Eu estou na questão térmica, eu estou na questão lumínica, que eu acho que eu não falei da lumínica. Na lumínica nós temos dois objetivos. Primeiro, lumínica é quem bate de cara com térmica. Se lumínica bate de cara com térmica, como é que a gente vai resolver os problemas? A gente quer evitar o calor, mas a gente quer ter a luz dentro. Como é que resolve esse barato? Que todos dois vêm pelo mesmo lugar, né?
É que nem a galinha, né? Ela quer resolver 2 problemas, mas tudo vem pelo mesmo lugar. Ela bota ovo no primeiro lugar, faz xixi no primeiro lugar, faz cocô no primeiro lugar, né? Tem nada a ver o assunto, né? É porque eu lembrei, eu achei muito bacana falar da galinha. Mas a casa, ela é uma galinha. Olha que analogia massa. A casa é como uma galinha. Né? Vem tudo pelo mesmo buraco. Não, mas no mesmo lugar que a gente quer que entre a luz, a gente só não quer que ela entre direto, porque quando ela entra direto, ela traz a luz, mas traz com radiação. Se a gente pegar e botar um danado aqui que impeça que o sol entre, ele impede da radiação vir direto para cá. Ele não impede totalmente, ele reduz, né? Mas já é uma boa. Mas se ele impediu a luz direta, quando ele bate aqui no chão, ele volta e entra na casa do mesmo jeito. Então a gente consegue a luz indireta, ilumina e evita que tenha desconforto térmico. Sacaram aí qual é o grande barato? Então, a gente vai normalmente fazer, todo ser humano gosta de luz indireta. Ele tem preferência sempre por luz indireta em relação à luz direta. Isso serve até para vocês, quando forem se aprofundar em luminotécnica e tal, que tem que ser uma disciplina à parte, que não cabe aqui no nosso, lembrar disso também. Se a luz é para um objeto, pode lançar direto, mas se a luz é para a gente, não joga direto em cima da gente. Coisas que eu vejo em projeto de iluminação, às vezes de arquitetura que ia prever na iluminação, luz em cima do vaso. Não dá, né? Você não pode cagar com a cabeça torrada. Péssimo. Luz focando no sofá. Não é terrível, ainda mais para quem é calvo, né? É bom que mata os piolhos todos, né? Essa pessoa não vai ter nunca problema né? Não vai ter esse comensalismo na testa. Mas o tecido do sofá vai torrar tudo, né? Então, não é bacana sempre isto. Mas quando ela é difusa, que é indireta, aí não tem problema, em qualquer lugar, em cima de quase todo mundo dá para rolar. E na luz natural, a gente vai também procurar isso aí. Porque a luz natural direta dentro de casa, se bater no piso, ofusca a nossa visão. Se bater nos móveis, estraga os móveis. Se bater na gente, ninguém merece, né? Então, a gente vai fazer de tudo para não ter. E aí vocês vão brincar de muita coisa na fachada, que vai ajudar a resolver pra caramba, ó. Tem maneira de você proteger da chuva, proteger do sol, e a luz bate aqui, volta e entra. E dá até para proteger com uma série de sacadas para dentro, para fora, podendo andar aqui dentro, não podendo, fazendo jardineira cuidado. Eu já lembro que eu falei de manutenção, de infiltração. Sabe uma coisa que eu faço que aqui parece que ele fez, ó? Tem a jardineira, mas não tem jardim. Ele bota dentro de um vaso e beleza. Porque aí você cuida de tudo aqui, não infiltra ninguém. E se essa danada encher o saco, você arranca o vaso, bota outra e tá tudo brincado. Mesmo assim, isso aqui ainda é um pouquinho problemático. Melhor do que ele trabalhar com a casa toda reta, né? A gente está vendo que tem N maneiras de chegar em outro resultado aí. Então, a gente vai se preocupar com... De novo, professor. De novo. Não, eu não quero ficar não. Espero com ofuscamento também na questão lumínica. Se a gente tem uma superfície que é exposta na área externa, cuidado com material lisos e materiais claros. Normalmente, materiais para áreas externas elas têm que ser, pela questão lumínica, porosos e escuros. Também porque na questão financeira, os porosos eles vão ser mais seguros no funcional e eles vão dar um poroso rústico menos manutenção. Um super poroso vai encardir feito danado e vai dar muita manutenção. Cuidado com o termo antiderrapante. Antiderrapante normalmente quer dizer super encardido, tá? É quase sinônimo. A maioria das donas de casa, para quem eu já projetei, quando eu falo de piso poroso, de piso antiderrapante, ela faz, pelo amor de Deus, não. E quando ela já tem em casa, assim que eu chego na casa dela, tem uma lista de pedidos. Diz assim, o que é mais importante, qual é o principal problema da sua casa? Ela arranca esse piso todo, pelo amor de Deus. Especialmente o piso antiderrapante nem tanto, mas o tal do piso de Pedra Perinópolis é um que toda dona de casa odeia.
tá? Quando não está no jardim. No padrão Brasília, até no jardim a maioria não gosta, porque ela acha que é encardido, ela não vê o caráter rústico da coisa, ela acha que é uma coisa suja e velha, que ela está achando feio, e ela queria que tivesse limpinho e organizadinho. Então, materiais porosos encardem, né? O piso antiderrapante é assim. Mas ele é muito bom para a gente não ver piso brilhante liso e não ofuscar a visão da gente, né? Quando a gente tem uma situação um pouquinho mais extrema, é interessante. Antes de eu falar do exemplo de ofuscar, deixa eu falar primeiro do de iluminar. Tem atividades que são totalmente incompatíveis com um nível muito alto de iluminação. Se você vai trabalhar com projeção de imagem, uso de computadores, telas eletrônicas, não vai criar um ambiente totalmente iluminado de todas as direções que você peça. Não funciona e não enxerga nada, tá? E independente de qualquer coisa, o posicionamento da luz aqui está bom, o que está ruim é a intensidade e a acessibilidade, porque a luz está vindo no sentido contrário ao que eu estou, né? Quer dizer então que eu não vou causar sombra nos objetos. Aqui também está adequado, ó. A luz está vindo pela lateral, e aí você vê, ó, eu não sei se aqui é um espelho ou se é uma janela, mas a janela que está aqui atrás da tela também não está legal, né? Essa daqui não está ruim, porque senão tem a possibilidade de virar para lá. Certo? A luz está vindo pela lateral, eu consigo trabalhar numa boa, com a luz vindo aqui, eu enxergando o objeto sem projetar sombra. Existe a possibilidade também de eu gerar uma luz adequada vindo pelo teto, mas não é toda edificação que permite isso. Se a gente observar as fábricas, por exemplo, elas fazem aqueles sistemas onde a luz é zenital. Zenital é tudo que vem do zênite, do teto, da parte superior, tá? E aí ela vem de cima. Beleza. Agora, se é uma atividade que eu me concentro muito para cima e trabalho de pé, a de cima talvez não seja tão legal. De cima, mas mais na minha frente, certo? Não exatamente em cima de mim. E, voltando aqui, já que eu já falei da iluminação, vamos pensar em locais onde a projeção de imagem requer, para esse tipo de ambiente aqui. Gente, eu tenho a situação número 1, número 2. Quem é o home theater? 2 a gente já sabe na sala da TV, né? Eu estou deixando claro para vocês porque o cliente de vocês pediu o home theater. Eu acho, não me lembro, não estou vendo o programa. Eu acho que ele não pede sala de TV. Acho que ele pede home. Acho que ele pede 2 homes, né? Então, lembrem disso. No home, gente, a situação idealíssima é totalmente sem luz. Aí você fala, mas totalmente sem luz, só tem uma coisa. Na questão da qualidade do ar e na questão da qualidade do ar, o ideal é a maior janela possível, porque aqui tem tanto tapete, material poroso, que a gente precisa acabar com os ácaros, com a poeira, com tudo muito mais, né? E a gente precisa fazer o sol entrar aqui para matar também os outros micro-organismos nocivos aí, papapá. Como é que a gente resolve esse conflito? Eu quero janela grande, porque aqui está mofando tudo. Mas a acústica quer uma janela pequena, porque a acústica não. A questão lumínica quer uma janela pequena, porque senão atrapalha a atividade de projeção de imagem. Cortina de que tipo? Palavrinha mágica. Cortina para cá. Você, moça, que já mexe com isso. Com blackout. Palavra mágica. Resumiu tudo. Então quer dizer que se eu botar um ambiente aqui, a TV aqui, onde é que eu tenho que colocar normalmente a janela? Posições ideais. Janela idealíssima por trás da TV, porque não vai bater nela nunca. Segunda situação boa, proporção de janela. Você não pode, né? Que esse cabelo você tem que trabalhar uma solução, porque aí como você é benefício, não é possibilidade da TV. De qualquer forma tem. Também, mas vamos chegar numa situação daqui a pouco, vocês vão ver que isso não é tão ruim quando a gente pegar um outro ingrediente daqui a pouco. Janela na lateral, menos mal. Na lateral, afastado do objeto, pior. Na janela contrária ao objeto que produz a imagem. Nossa. Erradíssimo. Aí então vamos agora resolver o problema. É só pegar essa janela que está aqui no lado contrário e tacar o blackout, a cortina de blackout, certo?
certa coisa nenhuma, está errado. Sabe por quê? A luz, quando ela quer ser incômoda, ela é desgraçada. Porque você bota o blackout aqui, sabe o que é que ela faz? Ela entra, reflete na cortina, rebate a parede e fica aquela fenda de luz com a fitinha. Sabe onde é que ela vai? Ó, por meio da tela. Pela lei de Murphy, gente, ela é desgraçada para quem é arquiteto. Se você der 1% de chance da coisa da obra dar errada, pois olha, não tenha dúvida não, o desgraçado que vai fazer é só aquele que está errado, e a culpa vai ser sua, porque você não esqueceu de botar no projeto. Ó, para resolver esse caso aqui, onde a janela é aqui, você não está projetando, você está reformando, e não tem como mudar a janela, tá? Porque o ideal, eu mudaria para lá. Tá, o que você faz? Taca o blackout aqui e faz uma clausura ao redor. Clausura é uma estrutura em L que você encabeça e a luz não passa para canto nenhum. Gente, perfeito. Mas mais perfeito ainda, essa janela nem pudesse ser aqui, né? Se ela fosse para cá, porque na hora que você botar o blackout, botar a clausura, ela também não ofusca quem está do lado de cá. Então, isso aí é uma possibilidade de ver. Se bem que essa daqui também já estaria resolvida, tá? Só que a minha romana está dentro da estrutura da esquadrilha. Como é que é? A romana. Uma que fica dentro da própria estrutura. É possível E também. aí ela resolve. Pode ser. Tem também a persiana interna, né? Que ela fica de ponta a ponta, totalmente conectada, que não passa por canto nenhum, porque ela já está no limite do alumínio. Então na hora que você cai ela veda também. Só que cuidado, tá? Romana, ela não é muito adequada para todo mundo. E persiana interna também não é muito adequada. Tem gente que na hora que vai fazer essas janelas, ele não gosta porque perde muito tempo indo na loja. Alguém fala assim, vamos comprar a romana, eu estou sem tempo agora. Aí ele acaba tendo. Vamos comprar blackout, aí até o tempo. Todos os quartos da casa eram virados para a área de fora, todas as saídas, né? No caso, não era janela, era uma porta enorme, não tinha janela no quarto, era só uma porta de entrada, e a porta que era tipo uma varanda, só que não tinha varanda, era como se fosse os fundos da casa. E eu sou da casa, tinha piscina, churrasqueira e tal. Lazer da casa. Isso. Aí não tinha janela, era uma porta assim, com uma persiana, e ela levantada, que era um controlezinho. Subia assim, ó. Pobrezinha, né? Caiu mesmo. Aí não tinha, se a pressão, por exemplo, estava com calor desgraçado. E tinha gente lá de fora e a pessoa queria lá estar pijama, não podia abrir toda a janela para ventilar, porque só tinha persiana. Gente, ó, cuidado com isso que ela está falando, que é importante. Quando a gente fala que a gente vai iluminar e ventilar o espaço, não façam uma mega porta de correr na varanda dizendo que está iluminando e ventilando, porque não é considerado iluminação e ventilação para efeito de norma o que você faz com a porta, tá? Quem ilumina e ventila é janela. Porta é para constituir o espaço. Ó, vocês agora já sabem falar isso, né? Porta não é para resolver problema climático. E eu penso também que a porta fica aberta para devassar. Sim, vai devassar. A porta, ela tem maior probabilidade de infiltração, de vazar água para dentro de casa. Então tem que ser ainda mais se for uma porta de abrir de vidro, por exemplo. Ela não dá nada para infiltrar, aquilo é um inferno. Não tem que resolver o problema de uma porta de abrir de vidro. Só você fazendo uma clausura super de vidro ao redor e uma laje super light cobrindo ela, para ninguém chegar, aí a água não chega perto. Aí você bota ela totalmente fora da laje. Deixa eu ver se dá tempo de terminar acústico. Mais tranquilo. Acústico não, climático. Dá nada. Tá muito tarde. Essa é a minha parte favorita. Bolinho de bacalhau, né, que você gosta. A hora que vem então a gente come bolinho de bacalhau junto com a Carol. E a gente vai parar o aspecto climático por aqui por enquanto, tá? Deixa eu só fazer. Gente, antes que eu me esqueça. Não, antes da chamada, tem outra coisinha aí que eu queria falar para vocês. A gente teve uma atividade, não foi, aula?